Safras de Histórias no ar e hoje nós vamos falar sobre política ambiental. Estou agora com duas pessoas com propriedade no assunto. Farla Gomes, gerente técnica em sustentabilidade da Expocacer, seja muito bem-vinda. Simão Pedro de Lima, presidente executivo da Expocacer, muito bem-vindo também, Simão. Eu queria saber sobre a política ambiental. Eu vou iniciar perguntando o que é a política ambiental? E numa cooperativa com o porte da Expocacer, como é que ela é aplicada? Olha, primeiro, uma alegria de estar aqui nesse podcast. Salvo engano, é a minha terceira vez no podcast. Nesses quase 30 que vocês fizeram, eu participei só de 2. Então, estou participando Não. 3. Quer dizer, já está bom, 10% do volume dos podcasts. Mas, brincadeira à parte, propriedade no assunto, a Farla tem. Eu até não tenho essa propriedade no assunto. Mas a política ambiental, ela vai muito além do que regras, normas. Quando se fala política, se fala em diretriz. Quando se usa esse termo política para organizações, a palavra significa muito mais do que atitudes. Ela significa comportamento. Não é só uma ação, é um jeito de ser. Então, quando diz política ambiental, é o jeito de ser da cooperativa em relação às questões ambientais. São as diretrizes da cooperativa para esses pontos, para a relação com o meio ambiente. E mais do que nunca, isso hoje é necessário. Porque muito se fala em políticas ambientais, mas de uma maneira retórica, apenas para falar que há um papel indicando as políticas, indicando as ações, e não se analisa se aquilo faz parte da estrutura, da cultura organizacional da entidade. E uma cooperativa, por natureza, ela já é ligada às questões ambientais. E entendendo por questões ambientais mais do que o aspecto da vegetação. Quando se fala meio ambiente, é todo um conjunto de coisas, pessoas e circunstâncias. Então, o ser humano faz parte do meio ambiente. A vegetação faz parte do meio ambiente. Animais fazem parte do meio ambiente. Clima faz parte do meio ambiente. O clima não é o meio ambiente, ele é um dos elementos do meio ambiente. E esses elementos interagem. E o principal agente nesses elementos é o ser humano. Então, quando falamos política ambiental, estamos falando de consciência ambiental. Consciência que o ser humano é um agente no meio ambiente e se alimenta desse meio ambiente. Então, a política ambiental, ela vai além de aspectos conservacionistas. A política ambiental, ela é propositiva. É uma política de propostas de ações. E a agricultura, muitos podem até pensar de maneira diferente, a agricultura não é extrativista. A agricultura, ela é conservacionista, porque ela atua naquilo que é uma necessidade e ela devolve para o meio ambiente aquilo que o meio ambiente dá à cafeicultura. A fertilidade do solo é devolvida com práticas ambientalmente corretas, que nós temos hoje, por exemplo, a agricultura regenerativa. Então, a política é isso. A política são justamente os elementos comportamentais, os elementos que a cooperativa propõe para serem compartilhados, para ser um modo de agir, um modo de ser. Obrigada, Simão, pela explicação. Farla, eu queria, já pegando um gancho com a fala do Simão, saber como é que isso é aplicado, como essa consciência ambiental, da importância, né, ela é aplicada pelo Departamento de Sustentabilidade da Expocacer.
Oi, Ana, Simão, uma honra estar aqui hoje fazendo parte desse podcast. Quero agradecer o convite. É muito bom fazer parte da equipe da Expocacer, né? E eu aprendo todos os dias com vocês. Simão, hoje ele é presidente da cooperativa e também diretor da área de sustentabilidade. E só para trazer um pouco essa questão do Simão falar que a Expocacer, ela é um jeito de ser a sustentabilidade. Isso é muito real, porque a sustentabilidade, ela sempre esteve no DNA da cooperativa. Se a gente puxar um pouco o histórico da área de sustentabilidade da Expocacer, a gente entende que antes, quando nem se falava em vamos ter um departamento de sustentabilidade estruturado, a Expocacer já tinha. Então, a área de sustentabilidade ela foi criada em 2009, uma área bem estruturada. Hoje nós estamos com 8 técnicos, né, contando aí com profissionais, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais. Então, são pessoas capacitadas para a temática. E a nossa atuação hoje é interpretar todas as normas, a legislação local, toda essa demanda do mercado e levar isso para a prática, orientar todos os envolvidos nessa questão para aplicabilidade das normas e da legislação local. E da legislação exterior também, né, Simão? Exemplo disso é a questão da UDR, que é um tema que a gente tem tratado bastante internamente e também com os nossos stakeholders. A área de sustentabilidade da Expocacer é uma área robusta, é uma área capacitada e na rotina nós temos vários projetos de certificações que nós vamos comentar aqui hoje. Nosso armazém tem todas as certificações exigidas pelo mercado, certificações altamente exigentes. E a equipe da Expocacer, né? E quando eu falo equipe, é toda a Expocacer, porque todo mundo se envolve nessa rotina de certificações, de cumprimento da legislação, cumprimento de procedimentos internos para garantir a qualidade do produto que nós entregamos, que é um café de qualidade, um café rastreável. Então, envolve toda a cooperativa. Então, a área de sustentabilidade é uma área que atua com todos os colaboradores e é algo de grande satisfação você conseguir entender a realidade de todo mundo, qual que é o papel de cada departamento, quais são as dificuldades, quais são os pontos fortes. Então, isso é muito interessante, muito bom na atuação. Você falou do IODR, o DR, né? Eu queria que você explicasse o que é. A UDR é a nova legislação da União Europeia que ela visa a originação de produtos que não venham de origem de desmatamento a partir da data corte de 31 de dezembro de 2020. Então, a Expocacer, né, ela é membro do Conselho de Exportadores de Café, o Secafé. Nós estamos bem antenados em relação a essa legislação e já estamos preparados para exportar o nosso café, garantindo o cumprimento da legislação. Essa questão, Ana, a Farla falando aqui, eu fiquei fazendo algumas analogias. Se você olha uma indústria urbana, essa indústria ela ocupa 100% do terreno que ela tem com a sua planta produtiva. Se você olhar uma indústria, se o terreno tem lá 1.000 metros, os 1.000 metros são voltados para a planta produtiva da indústria. Se você olhar uma propriedade rural, de imediato, 20% não pode ser utilizado para atividade produtiva. 20% obrigatoriamente é a área de preservação. É a chamada reserva legal. Isso estou falando aqui da região do Cerrado. Se nós formos para o bioma amazônico, inverte, são 80%. O que eu quero dizer com isso? A agricultura, ela já é, por natureza, respeitadora das questões ambientais. Uma fazenda, de imediato, já vai utilizar 80% da área, não mais 100%, diferente da indústria. Se olhar um pouco mais, existem as chamadas áreas de preservação permanente, as APPs, que são áreas de declive, são áreas de águas de insurgência, são áreas de nascentes, são áreas de cursos de rio. Quando você vê uma calha, por exemplo, de um rio, você tem ali no mínimo 30 metros de preservação permanente. Dependendo da calha, você vai a 50 metros. Dependendo da largura da calha, vai a 100 metros. E você tem as áreas de maior, de menor inclinação. Por que tudo isso? Para conservar a natureza. A inclinação para que o solo se mantenha com a sua vegetação natural, para evitar acidentes por precipitação pluviométrica. A questão do rio, para que a mata ciliar seja
conservada, a questão da nascente, para justamente a mata ciliar também dar condição de melhor nascente, a insurgência, a água de insurgência, os brejos. Então, veja, tudo isso muitas vezes leva o produtor a utilizar menos de 50% da área. Qual atividade é mais conservacionista do que essa? Qual atividade industrial é mais conservacionista? E se nós olharmos, falarmos da cafeicultura, por exemplo, é uma atividade que sequestra mais carbono do que emite. E uma indústria? A indústria, ela tenta agir, e corretamente, óbvio, mitigando a emissão, por exemplo, de CO2. A cafeicultura não mitiga, ela imediatamente compensa, ou seja, ela sequestra mais. Então, isso tudo precisa ser observado para entender que a atividade agrícola é conservacionista. Ela não é destrutiva. E seria, desculpe minha expressão, mas seria uma insanidade o produtor destruir o ambiente que ele mesmo vai se alimentar dele. Então, até por uma questão de inteligência, a agricultura é conservacionista. E é isso que precisa ser observado quando se fala em questões ambientais. Quem está mais próximo desse ambiente é quem também mais dele precisa. E, por decorrência, é o que mais o conservará. Então, esse momento, hoje, é justamente de cafeicultura. Estamos aqui numa fala de cafeicultura, dessa cafeicultura que nós podemos dizer ambientalmente inteligente. Por que ambientalmente inteligente? Porque ela devolve os recursos que ela também vai precisar depois. Quem que quer exaurir os recursos de um solo? Ninguém. E principalmente aquele que precisa do solo para produzir. Então a preocupação dele primeiro não é a produção, é a conservação do elemento produtor. E o elemento produtor é o solo. Então como que o agricultor não se preocupa em conservar o solo? Lógico que se preocupa. As questões de clima, o produtor não se preocupa se ele precisa do clima? Então o produtor está destruindo o clima? Não, porque por uma lógica inteligente ele precisa de um bom clima. Qual vegetação consegue conviver e se reproduzir um calor extremo? Então quer dizer que o agricultor quer ir contra o clima se ele precisa do clima? Então basta uma rajada de bom senso para perceber que a agricultura é climaticamente inteligente, a agricultura é ambientalmente inteligente e o produtor é ambientalmente correto. Agora, as legislações podem variar, como essa que a Farla coloca da UDR. Ela pode variar exigindo algumas coisas. Mas existem outras legislações. A UDR não aceita mais, ou pela política, produção em área desmatada a partir de 31 de dezembro de 2020. Mas e as autorizações legais? Quando um Estado autoriza um desmatamento, ele analisou as consequências. E muitas vezes o produtor que vai para uma área que, aspas, desmatada, ele está compensando logo do lado outra área. Ele está aumentando a vegetação em outras áreas. Então, existe uma coisa chamada bom senso. E existe uma coisa chamada legalidade. E no Brasil, a legislação que cuida disso, ela tem bom senso. E o bom senso do produtor obedece à legislação. Agora, quando vem uma legislação estrangeira que desrespeita a legislação local, nós temos que repensar. Avaliar se essa legislação é boa, sim, mas também avaliar se ela não está extremamente exigente ou se ela não é um extremismo de um aspecto ideológico. E é isso que está sendo conversado com maturidade, com respeitabilidade. É uma legislação que será aplicada a partir de 1º de janeiro. Ninguém está refutando, mas está pedindo as explicações, as justificativas, e vai ter que respeitar, se necessário for, será respeitado.
Mas é preciso que as pessoas também respeitem essa forma de produzir. Essa forma de produzir ambientalmente correta. Áreas não podem ser abertas, tá? A população aumenta. A produtividade não segue o aumento populacional. Agora, Justamente. áreas podem ser abertas, sim, desde que dentro das regras legais, que foram feitas pensando no equilíbrio ambiental. Então, ninguém invade um bioma. Utiliza o bioma porque é autorizado utilizá-lo. Isso é a agricultura. Há uma respeitabilidade absoluta, grande. Então, a política ambiental precisa versar também sobre esses aspectos. Precisa refletir, raciocinar sobre todas essas questões. E dizer que a agricultura é predatória é desconhecer o que é agricultura. Hoje a Expocacer conta também com iniciativas que promovem essa consciência socioambiental, né. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas iniciativas, né, e a importância delas para os cafeicultores, para a sociedade também e para a cooperativa. Você usou a palavra correta, iniciativa. A Uhum. agricultura tem iniciativa. Ela não fica só observando, ela age. O agricultor tem iniciativa. O agricultor, ele é, por natureza, vanguardista. Ele sempre sai na frente. Porque iniciativa, ou melhor, sem Uhum. iniciativa, não haveria agricultura. Então, tudo na agricultura são O iniciativas. Cerrado é Não prova são disso, só né? teorias, são iniciativas. Acho que a Expocacer, né, é pioneira Uhum. mundial no selo regenerativo, tanto por parte da cooperativa quanto dos produtores que conquistaram as primeiras do mundo. Isso é fruto já dessa consciência, dessa política ambiental que conscientiza os produtores. Uhum. Seria isso? Sim, a área de sustentabilidade ela foi criada justamente para orientar, ser esse extensionista para o cooperado, levando essas informações, essas orientações para eles. Então, hoje nós temos 2 grupos de certificação em Forte Alliance, uma certificação exigente não só no pilar ambiental, mas também no social e o econômico. E o produtor, ele tem atendido muito bem esses requisitos das normas, a demanda do mercado. E quando o Simão fala em cafeicultura climaticamente inteligente, eu visualizo o Cerrado Mineiro, os produtores, né, vanguardistas, eu vejo que eles consideram a propriedade deles um laboratório. Então ali eles fazem vários experimentos, pesquisas, testes para entender qual que é o melhor recurso natural que ele pode, aplicar no manejo dele para ele conseguir ter produtividade, porque ele precisa ter produtividade, mas sem afetar o meio, né, sem desequilibrar o meio ambiente ali da propriedade dele. E isso é vanguarda, né, e a gente tem visto isso até com os nossos resultados. Quando se falou em cafeicultura regenerativa, que é um termo antigo da agronomia, e veio a certificação, né, o consumidor final exigindo então essa chancela das práticas da originação daquele produto, o produtor da região do Cerrado Mineiro, ele já tinha esse produto pronto, porque na prática ele já faz isso há mais de 10 anos. Então é isso, ele faz da propriedade dele um laboratório, porque ele não quer brigar com o meio ambiente, ele não quer que o clima afete a produtividade dele, ele tem que ter tudo em harmonia para que ele consiga ter sucesso no negócio dele. E certificações, elas entram dentro dessa política ambiental? Sim, todas as certificações elas são previstas na política ambiental e é interessante que quando a gente, refez, né, essa política ambiental, todas essas práticas elas já são muito antigas. Então o que a gente fez foi realmente relatar essas práticas que já virou uma rotina para a Expocacer e para os nossos cooperados, e nós temos as certificações mais exigentes no mercado, como a Enforce Alliance. Hoje nós estamos aí falando de 11.000 hectares certificados, com uma fila de produtores querendo entrar no grupo de certificação, porque a gente ganhou notoriedade em relação à nossa aplicabilidade, à nossa responsabilidade com o tema sustentabilidade, com o tema socioambiental. Então, os produtores veem isso com muita credibilidade, o mercado também, e a planejamento estratégico é para realmente expandir e levar essa solução para o nosso cooperado. Além dessa certificação, nós também trabalhamos com a Café Practice, 4C, regenerativo, né, que é um tema de pauta, principalmente em relação ao meio ambiente.
Hoje nós temos quase 9 mil hectares certificados, chegando a 13 mil hectares já em processo de certificação. A meta é para 25 mil hectares certificados. Então, isso tudo são metas alcançáveis. O Cerrado Mineiro, ele está na vanguarda quando se fala em tecnologia, inovação, sustentabilidade, né? Respeito pelo ambiente. Então, a gente enxerga que o nosso produtor, ele produz devolvendo para o meio ambiente mais do que ele retira na hora de produzir o produto dele, porque gerar impacto tudo gera, né? Tudo gera impacto, respirar gera impacto. Então a gente tem que avaliar realmente, medir esse impacto, entender como que eu posso continuar trabalhando, exercendo a minha função, exercendo o meu trabalho, mitigando esse impacto, trabalhando para um impacto mais positivo. Falando em impacto, pergunta ao Simão como é que a cooperativa avalia esses impactos do ponto de vista do mercado. Vejamos o seguinte, Ana. Eu disse que o produtor, o cafeicultor, ele tem iniciativas. O que mostra que o produtor ele é proativo, ele é propositivo. Mas o produtor também é reativo. Reativo Uhum. em que sentido? Ele reage ao que o consumidor demanda. Uhum. O consumidor estabelece o critério, o produtor obedece àquele critério. Então, o que acontece hoje? Você diz impacto. O consumidor mais moderno, jovem, ele começou a demandar pela origem da produção. Ele começou a perguntar de onde vem o produto, como é fabricado o produto, caso industrial, como é produzido o produto, caso agrícola. E essas perguntas levaram os produtores a reagir. E a reação do produtor é sempre benéfica. Ele reage sempre para estar em consonância com aquilo que o consumidor está propondo, está necessitando ou está pedindo. E hoje o pedido do consumidor é produto produzido com responsabilidade social, ambiental, com elementos de sustentação econômica, porque o consumidor também quer que o seu fornecedor tenha sustentabilidade econômica, ou seja, que ele se mantenha. Então não há mais aquele digladio entre consumidor e produtor. E é essa percepção que gera esse impacto de consciência produtiva em função da consciência consumidora. E qual é o impacto? Atender à necessidade, à demanda, à cultura do consumidor. Isso é que eu chamo de direct trade. O que é direct trade? Não é eu busquei aqui ou eu levei ali. O produtor continuará tendo a cadeia intermediária, o consumidor continuará tendo a cadeia intermediária para o produto chegar até ele. Mas é dizer o seguinte: o que você pediu, eu fiz. Essa é a fala do produtor. Esse é o grande impacto que nós podemos chamar de ressonância. Há uma ressonância entre consumidor e produtor. O consumidor quer uma conservação ambiental, o produtor também quer. E o consumidor também quer produção, e o produtor quer. Então o produtor produz o que o consumidor quer consumir, e o produtor conserva aquilo que o consumidor pede para conservar. E é isso que cria essa sinergia de mercado. Esse é o grande impacto da consciência ambiental. Porque o consumidor ele quer que preserve o ambiente, mas ele não quer deixar de consumir, porque ele precisa consumir o alimento principalmente. O produtor quer produzir o alimento, mas não a qualquer custo. E para entender o a qualquer custo é justamente a demanda, entender a demanda do consumidor. Então ele começa a produzir ambientalmente correto. Ele começa a produzir socialmente justo e não deixa de produzir economicamente viável. Então o impacto é essa mudança comportamental. E essa mudança comportamental não está só no consumidor. Essa mudança comportamental também está no produtor. Porque o produtor também é consumidor. O produtor, o jovem produtor, é aquele que só era consumidor há um tempo atrás. Ele só era consumidor e falava, eu quero consumir dessa e dessa forma. Agora ele está produzindo.
Então ele vai produzir da forma que ele, quando o consumidor era somente consumidor, reivindicava. Então veja que sinergia, que consciência. Porque hoje, mais de 50% do mercado consumidor é composto por pessoas jovens, pessoas dos seus 35, 40 anos para baixo. São pessoas ali dos seus 20 até 35 anos, que são economicamente ativos, ou ativas as pessoas, e essas pessoas apresentaram essa característica. Ninguém inventou produzir de uma forma ou de outra. É uma evolução natural no consumo e é evolução natural na produção. Então, o produtor, ele é um ser que evolui como pessoa e evolui como produtor. Evolui nas suas práticas de produção e evolui nas suas práticas de conservação. Que impacto maior nós teríamos se não esse impacto dessa sinergia de consciências? A consciência daquele que consome com a consciência daquele que produz. E todas as iniciativas são para isso. Para mostrar aquilo que na Expocacé chamamos de sustentabilidade real. O que é a sustentabilidade real? É aquela que pode ser vista, mensurada, aquela que eu posso medir o impacto positivo à alimentação, à boa alimentação, ao meio ambiente. Isso é sustentabilidade real, diferente da sustentabilidade teórica dos anos 70, dos anos 80, porque era uma sustentabilidade falada. Na agricultura, a sustentabilidade não é falada, ela é verificada. Não por certificadores só. Ela é verificada pelo consumidor. Ela é verificada pela qualidade do alimento. Qualidade em si, intrínseca, e qualidade do processo de produção. Esse é o grande impacto. E é interessante lembrar, assim, a linha do tempo da exigência do mercado, falando do setor cafeeiro. Há um tempo o mercado exigia muito qualidade. Qual que é a qualidade desse café? Qual que é a bebida, a pontuação, os aspectos sensoriais? E com o passar do tempo, a exigência foi aumentando, a régua foi subindo. Então, além de qualidade, qual que é a história do produtor? Agora a gente já tem mais perguntas. Tenho a qualidade, eles não querem deixar de consumir um produto de qualidade, mas além de saber da qualidade, a garantia da qualidade, da rastreabilidade, agora eles também querem entender qual que é o impacto que o produtor teve ambientalmente, socialmente, para produzir aquele produto. Pode ser um produto de qualidade, se tiver origem, que não venha com esses aspectos, pode ser que ele deixe de consumir. E é interessante que todo o elo da cadeia se uniu, né, se mantendo fortes para atender essa expectativa do mercado. Então, existem hoje incentivos para o produtor manter e produzir um café mais sustentável. E essas iniciativas agregam valor ao produto final? Sim, até é interessante pensar isso, viu, Ana? Agregam preço porque o produtor entrega valor. É interessante a gente... isso não é filosófico. Preço e valor. Preço é o quanto eu pago. Valor é o quanto eu recebo por aquilo que eu pago. Preço é por quanto eu vendo. Valor é o que eu entrego, além daquilo que tem preço. O que tem preço é o produto. O jeito de produzir, o jeito de ser, não tem preço, tem valor. O valor ambiental, ele não é o preço do produto. O preço do produto é a qualidade e os seus custos. É a qualidade que eu vou entregar e os custos de produção e a margem que eu quero ter, ou o que é possível ter. Isso compõe preço. Agora, valor é o que eu entrego. Se eu produzir o café, como Farla bem colocou, o café com alta qualidade, bebida, o preço vendido cobriu os custos, deu a margem necessária, ótimo. Mas se eu tive boas práticas ambientais, se a respeitabilidade promoveu a melhoria ambiental, ele está recebendo um valor, esse produtor. O jeito de produzir. E esse valor pode gerar mais preço, ou pode não gerar mais preço e gerar
preferência, que a gente pode chamar de liquidez consumerista. Ou seja, esse produto que eu produzi, o consumidor quer, porque tem valor. O produto que o outro produziu, ele não quer, porque tem o mesmo preço, mas não tem valor. Então, a liquidez consumerista não vai existir naquele outro produto. Então, são pontos que precisam ser observados. Nem sempre o valor aumenta preço, mas garante liquidez consumerista. Há momentos que o valor não agrega preço, agrega prêmio. O preço continua sendo o mesmo, mas recebe um prêmio a mais por isso. E por ser um prêmio, esse prêmio vai para onde? Para justamente o valor que gerou o prêmio, ou seja, continuar melhorando as práticas ambientais corretas. Então, hoje, quando você observa as certificações, as precificações, você tem o preço do produto mais X pela certificação, ou seja, mais um prêmio, há um agregado de preço pelo valor daquela produção, pela forma que foi produzido. E quando esse prêmio chega, quem paga o prêmio? O consumidor. E esse consumidor, ele quer saber o destino desse prêmio. Esse prêmio, ele compõe não a receita da propriedade, ele compõe a receita do valor que foi colocado ali. E aí, aquele prêmio que chegou, o produtor vai fazer o que com ele? Aplicar na educação socioambiental. Isso é que é a consciência do valor que se tem. As certificações hoje ajudam muito o produtor a obter esse valor, né? O reconhecimento desse valor que é depositado na produção dos cafés. Na Expocacel, o Departamento de Sustentabilidade cuida disso muito bem, assessorando esses produtores, né? Assim, in loco. Vocês também contam com o auxílio do Educampo. Como é que funciona isso na prática, Farla? Como é que essa assessoria, essas certificações são trabalhadas junto ao produtor? Um ponto interessante que eu tenho escutado bastante é em relação ao investimento para a implementação das certificações de boas práticas agrícolas. O que a gente tem que separar um pouco é que todas as certificações, elas exigem o cumprimento da legislação local. E às vezes o cumprimento dessa legislação local, ela vai demandar um investimento. Um exemplo, eu tenho que ter um alojamento apropriado ou uma pista de abastecimento dos meus tratores, dos meus implementos. Isso tudo vai gerar um investimento, mas não só para o cumprimento da certificação agrícola, mas também para o cumprimento da legislação local, porque se o produtor vier a ter uma fiscalização de algum órgão público, ele pode ter alguns problemas, como multas e etc. Então, eu gosto sempre de separar essas questões para o produtor entender que você não está fazendo isso aqui para conseguir só uma certificação que vai te pagar um prêmio, que vai te reconhecer com esse valor, mas você está cumprindo com a legislação local, né? Você está cumprindo com tudo que já é exigido para você. E a certificação, além de exigir o cumprimento da legislação local, ela pede alguns detalhes, e cada uma tem a sua particularidade na questão da gestão da propriedade. Algumas focam mais na questão ambiental, outras mais na parte social, rastreabilidade. E nós, da área de sustentabilidade, nós somos extensionistas da orientação dessas práticas que o produtor precisa implementar em sua propriedade. Então, a gente faz visitas, né, frequentes nas propriedades, não só nas fazendas certificadas, mas também dos demais cooperados, para conseguir entender a realidade da propriedade e fazer um plano de ação orientando o produtor no cumprimento da legislação e da certificação, caso seja vontade dele se certificar. Então, é um trabalho que a gente tem feito há muito tempo. Então, hoje existe um procedimento em relação aos novos cooperados. Hoje, um produtor, para se tornar cooperado da Expocacel, a gente faz uma visita antes, né, de passar pelo Conselho de Administração para aprovação da admissão. E a visita tem o objetivo de entender o cumprimento da legislação local e trabalhar de forma orientativa. Então, produtor, esses pontos aqui, você não está cumprindo com a legislação. Vamos trabalhar juntos para fazer adaptação para você cumprir com a legislação? Porque a gente não quer que o produtor corra riscos, né? O papel da cooperativa é levar a solução para o produtor, é auxiliar o produtor. Esse é o nosso papel. Então, a gente faz esse papel
com os cooperados, com cooperados certificados. Então, existem ali as particularidades. O produtor ele não quer certificar na Rainforest, mas ele quer certificar o regenerativo, né? Que visa mais a questão ambiental. Então, a gente faz esse trabalho na propriedade também, mas nunca deixando de ter essa visualização da legislação local, principalmente a legislação trabalhista. A legislação ambiental também é um tema super trabalhado nas propriedades. Então, o produtor está com alguma inconformidade, licença ambiental precisando ser atualizada, outorga. Então, a gente tem uma equipe capacitada para orientar os produtores também nessa temática. O Educampo, que é um projeto do Sebrae em parceria com a Expocacer, um projeto que visa assistência técnica e gerencial, é uma ferramenta espetacular, principalmente para o atendimento a certificações, visto que o Educampo ele consegue fazer um plano de ação para o produtor, para ele entender a curto, médio e longo prazo qual vai ser o investimento dele na propriedade. O que ele precisa fazer, qual que é a realidade dele, ele pode entrar em alguma certificação que de repente exige mais que a legislação, como que ele pode atuar, o que ele tem ali naquele momento. Então eles vêm com essa visão além da assistência técnica, né? A assistência técnica dos técnicos do Educampo eu vejo com total diferencial no mercado, porque eles são muito antenados em relação à demanda do mercado. Por quê? Os técnicos do campo, eles têm esse contato direto, essa parceria com a Expocacer. A Expocacer, além de uma cooperativa, né? A gente trabalha com armazenamento e beneficiamento e nós somos exportadores. Então, é um diferencial que a gente tem contatos, a gente tem informações em tempo, diria que quase real, em relação a todas as temáticas que impactam no manejo agrícola do produtor. Então, a gente discute muito sobre limite máximo de resíduos de alguns produtos. Então, isso é trabalhado com os técnicos do Educampo. E aí eles têm essas informações, eles levam isso para o produtor. Então, o produtor ele fica resguardado em relação ao cumprimento de várias questões, não só de legislação, mas também aspectos de certificações. Um produto, né, um ingrediente ativo, entrou na lista de proibidos, que algumas certificações têm essas listas de produtos proibidos. O técnico do Educampo tem essa informação e ele leva isso para o produtor. Então, o produtor ele tem mais informações e ele tem essa assistência no manejo, na assistência técnica, ele tem a orientação da área de sustentabilidade quando se fala todo o processo burocrático para certificações. Ele também tem assistência da sustentabilidade para cumprimento da legislação local. Um trabalho que nós temos feito de forma muito assertiva, o simpósio para uma cafeicultura de vanguarda, onde nós levamos temáticas relevantes em várias regiões do Cerrado Mineiro que nós atuamos e tem tido um retorno muito positivo. Vários produtores têm procurado a área de sustentabilidade, buscando visitas, assistência, para entender como que está a realidade dele. Olha, eu tenho um alojamento na minha propriedade, ou eu estou fazendo a captação de uma água para irrigação e eu não sei se eu estou correto, como que está. Então, vamos lá para a gente visualizar tudo isso e vocês me orientarem. Então, essa orientação a gente faz para o nosso cooperado, para o produtor da Expocacer. Um fato muito interessante que eu gosto sempre de abordar é que isso transcende essa cultura, né, ambiental, transcende os produtores, a produção de cafés e inclui também colaboradores, né? A cooperativa tem iniciativas como descarte seletivo de lixo, reciclagem de uniformes. Como é que vocês trabalham isso internamente com os colaboradores? É um trabalho que a Expocacer faz desde a sua criação. Eu vejo que a Expocacer sempre foi muito focada em sustentabilidade, mas que recentemente, principalmente com o reposicionamento do propósito da cooperativa, nós estamos mais preocupados, mais antenados em relação a essa temática. Então, recentemente, nós fizemos um projeto mais estruturado em relação à coleta seletiva, né? A devolução correta dos reciclados. E eu vejo assim que todos os colaboradores envolvidos da cooperativa estão muito empenhados. Então, além de fazer a coleta seletiva de forma muito correta, né, virou uma rotina de trabalho mesmo, nós também fazemos a devolução para empresas autorizadas. Então, empresas que nós sabemos, né, com toda a documentação, empresas que são auditadas, que vão fazer a destinação correta desses produtos. E aí a gente consegue medir o nosso impacto em relação à questão ambiental. Você já vê resultados nisso? Eu pergunto isso porque recentemente até os copos foram substituídos, né, por copos
materiais próprios, né, para os colaboradores, substituindo os copos descartáveis que antigamente eram utilizados. Então, você já tem resultados, já vem resultados nessa reeducação, nessa conscientização dentro da empresa, da cooperativa? Sim, com certeza. Tem até alguns pontos na Expocacer que antes era utilizado muito copo descartável, que hoje a gente nem tem mais o copo descartável. A gente substituiu justamente porque a gente entregou copos e canecas de fibra de arroz, então produtos sustentáveis, e o funcionário ele consegue reutilizar o tempo todo ali o mesmo copo e não fica usando copos descartáveis. Então a gente sentiu sim uma grande redução em relação aos descartáveis. Veja, além dessa questão de copos descartáveis ou não, a cooperativa ela ela adotou essa prática, eh, conservacionista ambiental. Foram instalados medidores nos motores de toda o maquinário da cooperativa, todos os motores, pelo sistema de telemetria, para justamente mensurar a utilização desses motores, para que possam estar dimensionados para a carga que eles vão operar, para que não haja sobrecarga e isso exija mais do motor e gere mais consumo, para que não haja também o funcionamento do motor sem produção que gera consumo de energia. Então, foram adotados equipamentos nas empilhadeiras para que possa também ter uma forma de uso mais otimizada e com menos consumo de combustível, no caso o gás. Está se passando para a empilhadeira elétrica. A cooperativa instalou as células fotovoltaicas para que mitigasse, ou melhor, diminuísse o consumo de energia elétrica, advinda do hidrelétrico, que é uma energia limpa, mas que é uma energia que pode ser substituída por um processo mais limpo, que é o fotovoltaico. E hoje toda a estrutura administrativa da cooperativa não consome a energia senão aquela gerada pelo próprio sistema da cooperativa. Várias iniciativas comportamentais, como essa da reciclagem, da coleta seletiva, né, de lixo, que hoje, se não se fizer isso, a pessoa fica incomodada se olhar e não perceber que há o local de coleta seletiva, a pessoa cobra: onde é que está aqui para eu jogar esse lixo? Guarda até achar o local correto. Veja, comportamento. A política ambiental, ela é comportamental, como eu disse no início. Nós precisamos desenvolver essa cultura. E esse trabalho vem sendo feito. Esse trabalho de levar às pessoas externas da cooperativa o comportamento interno da cooperativa. E nós vamos seguir com esse programa. Nós vamos seguir com o programa da energia limpa. Vamos seguir com o programa da coleta seletiva e vamos levar isso ao produtor, porque há mecanismos para se fazer isso nas fazendas. Aliás, o produtor já utiliza, dentro do possível, ele já utiliza a energia limpa, a energia fotovoltaica. Existe um fator que inibe, em parte, porque muitos dizem: mas por que não tem mais? Por falta de estrutura, de infraestrutura. Hoje não temos, por exemplo, uma infraestrutura do Estado, da rede elétrica, da rede, dos canais de transmissão. Não há estrutura para receber a energia fotovoltaica que vem para a rede, porque produz-se a energia no local e ela vai para a rede para ser distribuída. Ela entra completando a energia ali da rede. E a rede não está preparada para isso. Faltam subestações. Então, há produtores, para vocês terem uma ideia, há produtores que já têm um ano, com a estrutura fotovoltaica instalada e pronta, mas não tem como utilizá-la, porque a rede não está pronta para receber. A rede que eu digo, a rede da concessionária.
a rede da distribuidora de energia. Então, percebamos que o produtor, mais uma vez, está à frente. Ele já está pronto, muitos, não é um, muitos estão com essa estrutura pronta, aguardando a infraestrutura do Estado para que possa funcionar. Então, veja o que é, então, a proatividade, o vanguardismo da agricultura, da cafeicultura. E quando eu falo de cafeicultura, eu estava até observando aqui essa imagem que nós temos aqui na tela, essa lavoura de café. A cultura de café não é uma cultura pura e simples de um produto agrícola. O café, a planta, é uma árvore, com todas as características de uma árvore. Quando eu digo árvore, árvore de grande porte. Não me refiro a arbusto, a gramínea, a árvore de grande porte. A cultura do café, como a cultura de outros produtos, como o abacate, a manga, veja, são árvores que dão frutos. O café, ele não é uma planta simplesmente, é uma árvore que dá frutos, uma árvore que faz fotossíntese enquanto ele estiver em crescimento. E essa planta não para de crescer. O próprio trato cultural, por exemplo, de um esqueletamento, faz com que a rama sempre cresça, porque a produção de café se dá na parte nova do galho, na parte nova da rama. E essa rama está sempre crescendo. Enquanto está se crescendo uma árvore, ela está fazendo fotossíntese. E o que é o processo de fotossíntese? Se não a captura do carbono e a devolução em oxigênio. Então, é diferente de se falar de uma cultura sazonal. Ela é uma cultura perene. E por que o café? O café é cultura perene, porque ele é uma árvore perene. Uma árvore que, se deixar, ela continua. E se não fizer os controles, ela sobe e cresce muito. Então, vejam que, quando eu digo que a cafeicultura tem uma característica naturalmente conservacionista, porque a própria árvore é assim. Então, quando você vê uma condição dessa, você não está deixando o solo descoberto. O solo está coberto com a própria árvore. O solo está coberto com a própria ramificação da árvore. E aí há pessoas que dizem, não, mas tem que fazer plantar árvores para sombreamento. Mas o próprio café é o sombreamento do solo. Ele já faz essa função. Pode-se sombrear o café, então, mas a árvore de café já sombreia. E com as práticas regenerativas, por exemplo, mantendo a cobertura do solo nas ruas, o solo está coberto também. Então vejam que é uma prática, quando dizemos que é naturalmente conservacionista, ela já é assim por ser árvore, e vem agora as práticas regenerativas que dependem da ação humana. E a ação humana está fazendo o quê? Regenerando, trabalhando com esse elemento. Essa prática regenerativa de cobertura de solo, que melhora a retenção hídrica, melhora a hidratação, eu vou até usar um termo melhor, hidratação do solo, tamanho o respeito que se tem pelo solo. Solo fica hidratado, não vou falar fica úmido, ele fica hidratado, porque a planta precisa também se hidratar. E isso diminui o que? A evapotranspiração. Diminuindo a evapotranspiração significa maior conservação hídrica. Então veja como que a coisa vai se demonstrando, como a cultura vai se demonstrando conservacionista, ambientalmente correta. E é isso que precisa ser demonstrado. Demonstrado que há uma respeitabilidade ambiental, que há uma prática conservacionista, que há uma prática regenerativa. E é uma cultura econômica, ou seja, visando elementos econômicos. Mas não é um elemento econômico autofágico, ou seja, ele não se come a si mesmo. A cafeicultura, ela gera o ganho, e esse ganho não é para destruir a cafeicultura, é para continuar o seu ciclo. Então, quando você olha uma vegetação como essa, chamo de vegetação, veja, essa vegetação, você vê esse verde da árvore do café, você está vendo uma árvore, como quaisquer outras árvores, que faz a fotossíntese, que faz o sombreamento do solo, que retém água,
que auxilia na segurança do próprio solo, que evita erosão, está tudo aí. Então, veja, é uma cultura, como a cultura, como eu disse de outros exemplos, você viu uma lavoura de abacate, são árvores. Você viu uma lavoura de manga, são árvores. Ah, mas é uma única cultura. Sim, uma única cultura localizada. Mas tem várias outras ali, que não cria uma monocultura. Então é isso que nós precisamos observar. E quando a Farla disse aqui, a área de cafeicultura regenerativa, ela falou, salvo engano, 13 mil hectares, e vai chegar a 25. Isso é algo importante. Quanto maior a área conservacionista, maior a respeitabilidade ambiental. Então, diferentemente de outras qualidades que se busca diminuir a oferta para aumentar preço, o regenerativo quer aumentar a oferta de valor. Qual oferta de valor? O valor ambiental, que é intrínseco à cafeicultura regenerativa. E é interessante que o produtor ele vai muito além da... eu tenho a árvore, como o Simão bem disse, ela sequestra carbono, mas o que mais que eu posso fazer aqui no meu ecossistema de forma que eu consiga ser mais eficiente? Eu tenho uma área que eu posso reflorestar, vamos fazer um bosque? Então, os produtores têm buscado esses outros mecanismos. A gente vai falar do calendário da cafeicultura. O produtor ele tem trabalhado muito bem com o manejo integrado de pragas e doenças, de forma que ele trabalhe de forma assertiva, pontual, e não só preventiva. Por mais que preventiva às vezes é necessário, a gente não pode ter um dano econômico na propriedade do produtor. Então vamos fazer a reutilização de água da chuva, eu quero trabalhar com irrigação, além de captar água de um poço, de um rio, vamos também ter a reutilização de água da chuva. Então é interessante a forma que o produtor visualiza a propriedade dele. Essas práticas, essas iniciativas aqui que vocês trouxeram aqui pra gente hoje, elas confirmam o slogan da cooperativa, né? Cultivar o futuro hoje. Eu pergunto a vocês, o que vocês esperam ou acreditam sobre a sustentabilidade na cafeicultura, o futuro dela? Veja, eu não diria o futuro da sustentabilidade. A sustentabilidade é que é o futuro da cafeicultura. As práticas sustentáveis é que é o futuro. E é isso que já está sendo feito no presente. Por isso, cultive o futuro hoje. Cultivar o futuro hoje é justamente utilizar as práticas sustentáveis, conservacionistas, que muitos esperam que serão no futuro essas práticas. E a cafeicultura já cultiva isso hoje. Então, o futuro da sustentabilidade, eu diria que é a natural aplicabilidade dela. E a natural aplicabilidade dela já está na cafeicultura. Então, cultive o futuro hoje seja sustentável desde agora. E a crise climática é uma preocupação mundial, visto isso a gente tem enxergado, visualizado as agendas de sustentabilidade. Então Barack Obama bem disse, né, nós somos a primeira e talvez a última geração que tem visualizado essa crise climática e que ainda tem tempo de fazer algo. Então eu acredito muito nisso e por isso que a Expocacer tem trabalhado incansavelmente em busca de uma cafeicultura mais sustentável, mais resiliente, mais conservacionista. E eu gostei dessa fala da Farla. Mais sustentável, mais resiliente, mais conservacionista, ou seja, ela já é sustentável, ela já é resiliente, ela já é conservacionista e o que nós buscamos é que fique mais ainda. Muito bem aplicado essa expressão, muito bem aplicada essa expressão. Muito obrigada por compartilharem esses conhecimentos aqui conosco. Foi uma honra, né, mais uma vez ter vocês aqui no podcast. Sejam sempre muito bem-vindos. Mineiramente falando, é só chamar que nós vamos estar aqui. Opa! Mineiro é assim, não chama que a gente vem. Então fica aqui o convite para a próxima. É junto dos bons que a gente fica melhor. Isso, na verdade.